Contato visual. Você consegue olhar nos olhos das pessoas na hora de falar em público? Eu sei que essa é uma dificuldade muito comum. As pessoas em geral temem muito o contato olho a olho. O problema é que olhar nos olhos da sua audiência, das pessoas com as quais você está conversando, com seu interlocutor, é fundamental para estabelecer um vínculo de confiança entre o locutor, o orador, e o público, o interlocutor. A grande questão é que um dos desafios da boa comunicação é conseguir eliminar aquele sentimento de desconfiança que às vezes a plateia, o público pode ter com o orador. Por isso, a preocupação do orador deve ser sempre buscar eliminar o nós contra eles, buscar assim unificar o discurso, unificar e trazer uma sensação de identificação, de conexão. E, sem dúvida alguma, contar histórias juntamente com o olhar nos olhos, contato visual, são as duas melhores formas de fazer isso. Daí a importância de olhar nos olhos da sua audiência. Aí talvez você diga assim, mas eu já sei disso. Eu sei que olhar nos olhos do meu público é importante, vai ajudar, vai conectar. O problema, Gabriel, é que eu não consigo. E aí eu digo pra você, tudo bem, isso acontece, é normal. Principalmente para quem tem timidez, para quem fica muito nervoso, inseguro na hora de falar em público, pode acontecer de você não conseguir olhar nos olhos das pessoas por insegurança mesmo. Então eu vou passar algumas formas que você pode começar a buscar mudar essa sua maneira de olhar nos olhos das pessoas. Eu já ouvi algumas dicas do tipo assim, olha, você deve fazer o seguinte, quando estiver falando em público, coloque o seu olhar direcionado para o fundo do lugar onde você estiver. Vai passar uma sensação, uma impressão de que você está olhando para as pessoas. Mas na prática eu não vejo isso muito como algo que funciona. Eu prefiro que você realmente olhe nos olhos das pessoas. É sempre preferível. Vai passar muito mais sinceridade e verdade se você fizer assim. Mas como então começar a fazer o contato visual? A primeira coisa que você precisa se perguntar é: eu já olho nos olhos das pessoas? Quando eu estou conversando com alguém, eu olho no olho da pessoa? Porque, veja só, se você não consegue conversar olhando no olho a olho com uma pessoa, que dirá com 20, com 30, 40? Por isso, preste atenção a partir de hoje. Comece a conversar com as pessoas no um a um, olho a olho. Olhe nos olhos, evite ficar desviando o olhar o tempo todo, porque isso dá uma sensação de incerteza, insegurança, de dúvida. Quando você olha firme, convicto no olho da pessoa, passa credibilidade e confiança. Fora que, na maioria das vezes, quem está mentindo pode não se sentir tão confortável olhando nos olhos da pessoa. Então, para você começar a olhar nos olhos da sua audiência quando estiver falando em público, comece olhando no olho a olho quando você estiver conversando com amigos, familiares. E vá gradativamente mudando e aumentando essa quantidade. Então, primeiro você começa na conversa individual, um com uma pessoa só. Depois, em grupos pequenos de amigos, familiares, você começa a conversar com eles e toda vez que alguém estiver falando, você presta atenção olhando nos olhos daquela pessoa e prestando atenção no que ela está dizendo. Após isso, e com o tempo, algumas semanas, às vezes meses, você desenvolveu essa prática. Quando você for falar em público, você começa então a tentar isso também com grandes públicos. E quando você for olhar para o público, você não vai olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Você não tem 20 olhos. Você vai olhar para uma pessoa por vez. Por isso, agora você vai lembrar o seguinte: bom, eu já sei fazer isso. Eu já faço isso com pessoas que eu estou conversando, com amigos, familiares e até com estranhos, num a um, no dia a dia. Então eu posso ampliar isso. E na hora que você estiver falando em público, você pega e presta atenção em uma pessoa por vez, quando você for olhar, fazer o contato visual. Uma pessoa por vez, e vai fazendo isso. E vai percebendo que o contato visual vai se tornando natural. É claro, vale ressaltar sempre o seguinte: certifique-se de que você está bem preparado para falar em público, para que a sua insegurança não seja falta de conhecimento ou falta de preparo, certo?
Mas eu acredito piamente que se você utilizar essa gradação de olhar para as pessoas normais do dia a dia e pouco a pouco, quando chegar na hora de falar em público, olhar para uma pessoa por vez, você vai conseguir estabelecer contato visual, vai ganhar mais confiança, tanto das pessoas quanto você mesmo vai se sentir mais confiante. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e curta, comente o que você achou. Abraços!